Nesta edição você vai conferir diversas notícias sobre a região amazônica. Nós vamos falar sobre o Conselho Nacional de Justiça, que inicia a correição para apurar indícios de falhas na Justiça do Amazonas. Teremos participação direto de Brasília falando sobre os índices quanto a doenças cardíacas. Confira outros destaques da edição desta segunda-feira. Deputados do Acre aprovam lei do uso correto de agrotóxicos no estado. Operação Pacto pela Paz notificou bares e restaurantes que funcionavam irregularmente em Macapá. Já em Porto Velho, alagações colaboram para a proliferação dos caramujos africanos. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. Conselho Nacional de Justiça inicia a correição para apurar indícios de falhas na Justiça do Amazonas. A auditoria vai analisar documentos na capital. O trabalho será concentrado nas unidades judiciais de primeiro e segundo grau. O Conselho Nacional de Justiça iniciou na manhã desta segunda-feira a correição no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A auditoria deve analisar, entre outras questões, o pedido de ampliação do número de desembargadores do Tribunal Amazonense e indícios de irregularidades na tramitação de processos em andamentos na Justiça do Estado. Entre eles, o caso do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, suspeito de chefiar uma rede de exploração sexual de meninas com idade entre 9 e 15 anos no município. O conselheiro Gilberto Valente Martins, que vai coordenar a ação, chegou à cidade na tarde desta segunda-feira. Em entrevista coletiva, ele reafirmou que o CNJ vai apurar se está havendo ou não favorecimento ao prefeito de Coari, Adail Pinheiro. De acordo com o CNJ, a correição deve analisar documentos e informações coletadas durante a auditoria. O trabalho ficará concentrado nas unidades administrativas e judiciais da Justiça de primeiro e segundo graus. O conselheiro Gilberto Valente contará com a ajuda de 4 juízes auxiliares da Corregedoria, além de um grupo de servidores. Neste fim de semana, repercutiu em rede nacional as denúncias sobre abuso sexual de menores envolvendo o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, do município do interior do Amazonas. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, investiga este caso, como dito na reportagem anterior que você pôde assistir. O repórter Marco Antônio Fonseca tem outras informações. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, já está aqui na capital amazonense, uma vinda programada para avaliar diversos processos, em específico também esse escândalo nacional que envolve o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Ao meu lado está o conselheiro Gilberto Valente Martins, que vai esclarecer mais informações. Conselheiro, então, especificamente em relação ao prefeito Adail Pinheiro de Coari, como é que vai ser o processo, quais serão as primeiras medidas em relação a esse processo? Só para esclarecer a população do estado do Amazonas, a vinda do CNJ, especificamente da Corregedoria, trata-se de uma inspeção ordinária, um trabalho de retorno da Corregedoria ao tribunal para avaliar as recomendações e as determinações que o Conselho repassou ao tribunal e também para fiscalizar os processos que dizem respeito à meta 18, os crimes contra a administração pública e improbidade, que também essa autoridade municipal responde. Temos informações que são vários processos relacionados a desvios administrativos e também especificamente com relação aos crimes contra a liberdade sexual envolvendo menores. Todos os processos que eu citei agora são processos que têm prioridade, sejam eles por políticas públicas judiciais estabelecidas pelo CNJ com a meta 18, para os casos de ações de improbidade, e com relação às ações penais envolvendo violação de crime de pedofilia, trata-se de processos que têm prioridade absoluta pela natureza desses processos, pelas vítimas envolvidas nesse procedimento. O trabalho do CNJ aqui no Estado vai ser extensivo também aos aspectos administrativos, da gestão administrativa do tribunal também. Aqui no estado do Amazonas há um índice muito grande de pedofilia e violência sexual contra crianças. Se for comprovado que esse caso ficou parado na justiça, autoridades serão penalizadas por causa disso?
Se ficar provado que houve qualquer tipo de leniência, descaso na condução desse processo, que, como eu disse, são processos que têm priorização no seu julgamento, tem que ter prioridade no seu trâmite processual, eles podem ensejar a responsabilização das autoridades responsáveis na condução desses processos. Essas punições, se forem comprovadas, serão passíveis de quanto tempo? Elas decorrem da gradação da pena, decorre da gravidade da conduta. As penas são previamente estabelecidas no Estatuto da Magistratura, que é a LUMAN, e que prevê a pena de censura, advertência, remoção compulsória, disponibilidade e aposentadoria compulsória. Ok, conselheiro, agradeço as informações. O Conselho Nacional de Justiça vai ficar na capital amazonense até esta quinta-feira, quando retorna a Brasília. Marco Antônio Fonseca para o Amazonsat. Andrei Chaves de Moura Costa, 48 anos, foi preso por volta de 7 da manhã desta segunda-feira no apartamento onde morava, no conjunto Xangri-Lá 3, bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. No apartamento, os policiais civis apreenderam 6 pacotes de cocaína, cada um deles contendo 1 quilo da droga. De acordo com o delegado que comandou a ação, Andrei era investigado há 1 mês após denúncia feita ao número 181. Segundo o flagranteado, ele estava armazenando essa droga aí para levantar fundos para pagar os aluguéis que estavam atrasados. A justificativa dele. Com os suspeitos, policiais encontraram ainda 2 pílulas de estimulante sexual. Andrei Chaves já foi preso por roubo e cumpriu pena de 2 anos e 6 meses no Centro de Detenção Provisória, de onde saiu em dezembro último. A polícia agora investiga a procedência da cocaína apreendida. Vamos prosseguir nessas investigações e vamos apurar a origem dessa droga, segundo informações preliminares oriundas da Colômbia. O suspeito vai responder ao crime de tráfico de drogas. Você conferiu a videoreportagem do Patrick Mota, que relatou policiais civis da DEPRE que prenderam hoje um homem com 6 quilos de cocaína. O suspeito era investigado há 1 mês e a droga pode ter vindo da Colômbia. E continuando o caso do Adail Pinheiro, o prefeito responde a mais de 70 processos na justiça, incluindo acusações de chefiar uma rede de prostituição infantil. Segundo o presidente nacional do PRP, Ovasco Roma Rezende, caso o prefeito Adail Pinheiro seja condenado pela justiça ou decidido pela comissão de ética do partido, será expulso do PRP. O Conselho Nacional de Justiça já puniu 4 juízes por relações irregulares, como essa do prefeito de Quari. A Corregedoria voltará a investigar se Adail Pinheiro é beneficiado por juízes suspeitos de retardar o julgamento de processos contra ele. A reportagem completa você confere no portal amazônia.com. Já no Acre, a Operação Alto Moa da Polícia Federal cumpriu 23 mandados de prisão em 3 cidades do estado. A Polícia Federal deflagrou a Operação Alto Moa, que desarticulou uma quadrilha suspeita de envolvimento com tráfico de drogas no Acre, Amazonas e outros estados do país. Os agentes cumpriram 23 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Mais de 80 agentes federais estão envolvidos na operação. A quadrilha, que já vinha sendo investigada pela Polícia Federal, atuava principalmente na fronteira com o Peru. O Vale do Juruá era a principal rota dos traficantes. Em nota, a Polícia Federal informou que a operação começou a partir de investigações e informações coletadas em trabalhos de repressão ao tráfico de drogas. Ela informou ainda que mulas e traficantes presos foram interrogados e investigados ao longo de 1 ano. Os dados colhidos pela Polícia Federal permitiram a identificação da organização criminosa que agia no estado transportando cocaína em veículos particulares e ônibus estaduais e interestaduais. No ano passado, a polícia registrou apreensões históricas com aproximadamente 38 toneladas de cocaína, 220 toneladas de maconha e 80 milhões e 100 mil em bens. Os envolvidos responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas que podem chegar a 25 anos de prisão.
Veja a seguir, doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. Nós voltamos já já.